Fala galerinha, vamos lá pro papo de atualidades? Mas ó, calma, não tem nada a ver com apocalipse, não tem nada a ver com nuvem de A, nuvem de B, não é nada disso, tá? Mas eu não sei se é melhor ou pior do que a gente vinha conversando antes. Na verdade, trata-se do projeto de lei que está sendo aprovado hoje pelo Senado Federal. O projeto trata do chamado Marco do Saneamento Básico e toca numa pauta muito importante, urgente e que realmente precisa ser discutida. Só não sei se a melhor forma de discuti-la é exatamente da forma como foi, né? O que ele propôs? Privatizar as águas no Brasil. E com isso, claro, privatizar também o sistema de coleta de esgoto. A água, né, o abastecimento de água e a coleta de esgoto estão vinculados. Se você olhar bem para sua conta de água, você vai ver que você paga o mesmo valor referente à coleta dessas águas servidas, referente à coleta do esgoto. Perfeito? Então, a minha primeira pergunta para você é: você é a favor ou contra a privatização das águas no Brasil? Pessoal, não é fácil falar sobre esse tema não. Agora, ele é muito necessário, tá? Até porque você está falando aí de saúde coletiva, né? Olha só, para você ter uma ideia, enquanto você está pensando, lendo sobre esse assunto, olha, 100 milhões de brasileiros não têm acesso a saneamento básico. 100 milhões. Isso é o quê? Metade, né? Praticamente metade da população brasileira. Não tem acesso algum à coleta de esgoto, de efluentes, ok? Tratamento. Só para você ter uma ideia, boa parte dos municípios brasileiros ainda vivem com a plataforma do lixão. Eles chamam de aterro sanitário, mas na verdade é um grande lixão a céu aberto, que traz prejuízos ambientais e, claro, sociais. Além disso, só 16%, mais ou menos 35 milhões de pessoas, não têm sequer água encanada e tratada nas suas residências. Então, sem dúvida, é um tema necessário, mas que precisa ser avaliado com muita cautela, tá? Mas enquanto isso, vai pensando que daqui a pouquinho a gente bate um papo sobre isso. E antes de você ficar preocupado, olha, o projeto de lei foi aprovado no Senado, mas ainda precisa ser sancionado pelo presidente da República, tá? Beleza? Então, vamos lá. Gente, olha, a privatização das águas faria, e aí eu vou falar na teoria, né? Com que a iniciativa privada pudesse ganhar concessões frente ao Estado, frente ao governo federal, para poder aplicar recursos e cobrar por essa distribuição. É mais ou menos com o que aconteceu na privatização das energéticas, como o caso da nossa Semar, né? Lembra que a Semar é só uma distribuidora, e a Semar ela compra energia da Eletrobras, da Eletronorte, e ela é só distribuidora. Então ela cobra e ela tem uma fatia naquela conta que é dela, tá? Que é o lucro dela. Só que existe uma agência reguladora, no caso da Semar é a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Essa ANEEL, ela é uma estatal que vai ficar responsável por regular o setor, ou seja, verificar se o serviço está sendo feito dentro daquilo que foi organizado em contrato, e se não tiver, teoricamente, ela pode rescindir esse. Então, o princípio é o seguinte: nós vamos dar para a iniciativa privada esses contratos, e aí vem uma questão que é muito delicada, que muita gente acha que com a privatização muitas pessoas não vão ter acesso à água. O que diz aí em termos, de novo, teóricos, é que por elas, né, pelo volume, pelo número, mas dentro desse bolo também vai ter obrigação de atender povoados, cidades menores, né? A grande questão é a fiscalização desses contratos e suas execuções. Porque as grandes cidades, como nós vimos, e a empresa que comprar essa concessão, que ganhar essa concessão através da compra do contrato, ela vai ter um bolo, vamos dizer assim, uma fatia do mercado para poder atender. Isso significa que vai atender as grandes cidades, que com certeza deve ser o mercado mais procurado. Ela vai ser muito competitiva. As empresas têm um olhar diferenciado para elas. Mas as pequenas cidades não, até por conta também do poder aquisitivo dessas pequenas. Um outro ponto importante é que quando você fala de água, você também fala de esgoto, lembra disso. E a grande problemática hoje não é nem tanto a água. A água você tem ali 35 milhões de brasileiros, que já é um problema, sim. Mas você tem 100 milhões de brasileiros, não é isso? Então, se você não tem, provavelmente sua casa é servida através de fossas, que é chamada de fossa séptica, né? Então, você não tem coleta de esgoto sanitário. Entendeu? Então isso já é um problema. E muitas vezes você tem essa estrutura, mas tem pessoas que não têm esgotamento sanitário. Você que está ouvindo isso aqui, ó, agora, dá uma olhadinha na sua casa, vê se sua casa tem sistema de coleta de esgoto. Tá? Se for servido pela Caema, ou no caso aqui da região de Ribamar e Passo do Lumiar, se eu não me engano é a Odebrecht. Poder econômico, entendeu? Então imagina as regiões mais pobres, mais miseráveis, que não tem nem a água tratada e nem a coleta do esgoto. Para onde esse esgoto vai?
A polêmica, portanto, fica por conta exatamente desse princípio de acesso universal à água e ao esgoto. O Brasil tem sido cobrado de forma muito insistente pela ONU, tá? Há uma cobrança mundial, uma pressão mundial, inclusive do Banco Mundial. Aí eu trago aqui uma questão interessante. Por que o Banco Mundial investe em países subdesenvolvidos em projetos de infraestrutura básica, como saneamento básico, hein? Você sabe qual é o interesse deles? Então, fala aqui para mim, que já a gente fala sobre isso. Pelo Banco Mundial. Bem, qual é a preocupação, então, em voga? Bem, eu vou responder essa pergunta com um projeto que atingiu São Luís há alguns anos. O projeto era chamado Palafita Zero. A ideia era tirar essas pessoas que vivem nessas condições, que são consideradas condições vulneráveis, para falar uma palavra bonitinha, na verdade, porque são condições miseráveis, e levar para um cômodo, para uma região mais estruturada, como, por exemplo, grandes condomínios de apartamentos, né? É muito parecido com Minha Casa Minha Vida, tá? Só que naquele momento, aquele projeto era financiado. Esse investimento tem uma única razão: melhorar a qualidade de vida do mundo subdesenvolvido. Mas a intenção disso não é uma intenção social, tá? Não é uma questão de melhorar por melhorar. É melhorar para que você tenha trabalhadores mais saudáveis para a cadeia produtiva que hoje é alimentada no mundo subdesenvolvido, principalmente por investimentos estrangeiros, como é o caso do Brasil, e desta maneira você ter uma produtividade mais elevada, porque as condições de vida estariam melhores. Tá, mas quais são os pontos que são defendidos quando se trata da privatização dessas águas? Ponto número 1. A privatização vai trazer algo em torno de 500 bilhões, entre 500 e 700 bilhões de reais de investimentos da iniciativa privada. Ou seja, nós teremos grandes obras que vão empregar, que vão pagar impostos e que vai fazer a cadeia produtiva circular. Então a ideia é dar uma espécie de tranco na economia através desses investimentos. Primeiro ponto. O segundo ponto defendido por quem defende esse projeto é que você vai gerar uma universalização de acesso à água de forma efetiva. Porque essas empresas que ganharão esses lotes, eles terão obrigatoriedade de investir na ampliação dessa infraestrutura. Lembra que a gente falou lá no comecinho, né? O fato é que nós temos 100 milhões de brasileiros que não têm acesso à água encanada, tratada. Então a ideia é reduzir isso até 2033, gerando esse aspecto de universalização, tá? Então aí entra o papel social dessa privatização das águas no Brasil, segundo os defensores desse projeto. E o terceiro e último aspecto defendido é o ambiental, porque essas mesmas empresas que vão ter que expandir essa infraestrutura para atender o maior número de brasileiros, eles também precisam coletar essa água que eles serviram e tratar, dar o destinamento correto. Então, bem aí você atinge, por exemplo, o lançamento de efluentes nos rios, nos córregos, riachos e a balneabilidade das regiões litorâneas, que na verdade é perdida justamente porque poluímos os rios desaguam nos mares e os mares acabam, portanto, sendo completamente contaminados, tá? Então esse seria o outro aspecto. Sem falar, claro, a grande problemática do interior, em especial, que é a questão dos lixões. Haveria, portanto, na verdade, há desde 2014 uma lei que proíbe a manutenção dos lixões. Só que isso é sempre empurrado com a barriga, né? De certa forma, ele é negociado. Por quê? Porque há uma grande resistência por parte do poder público em investir. E aí você que não é bobo, tem que lembrar que existe um outro ponto aí importante, que é a educação. Saúde e educação são indissociáveis, tá? Quando eu tenho uma grande população que não tem acesso ao esgotamento sanitário, essa população ela está vulnerável. Ela vai sofrer muito mais com as doenças, exatamente pelo ambiente que ela existe, né? Que ela sobrevive. Então, o detalhe é o seguinte: quando a gente faz esse tratamento de esgoto, você dá muito mais qualidade de vida, como falamos, e isso dá muito mais disposição. Tá? Que é um ponto que muita gente acaba esquecendo de também colocar nessa discussão, tá? Então a tendência é que haja um ganho educacional. Ah, e claro, né, a gente não pode esquecer, tudo isso é muito bonito no papel, né? Coloca na prática que é mais complicado, e pelas respostas que vocês mandaram aqui pra gente, há muita dúvida, né? A primeira coisa que a gente vai pontuar é a dúvida se isso vai ser executado como deveria, né? Bem, o fato, ele merece muita atenção e muita discussão, inclusive pelos movimentos sociais, tá? Pelos movimentos organizados civis, que precisam estar participando desse momento, tá? Agora, uma coisa a gente tem que realmente lembrar: para que tudo isso dê certo, é preciso ter uma agência reguladora forte, como é o caso da ANEEL, viu?
A ANEEL ela pressiona essas empresas que ganharam a concessão, como o caso da SEMAR que eu falei. Então, no caso das águas, nós também temos a Agência Nacional das Águas fazendo todo esse processo de fiscalização e implementação de políticas de qualidade na prestação desse serviço, tá bom? Então, esse é o grande ponto, a fiscalização pós-privatização, se isso acontecer, claro. É isso aí, galera. Agora eu vou tomar um cafezinho aqui para acalmar os ânimos, porque depois dessa discussão aí eu já fiquei até preocupado, né? O que virá, né? Alguns já até colocaram aqui nas respostas que vem pizza por aí. Bem, a gente reza que não, porque a gente está falando de 100 milhões de pessoas sem acesso à água, né? Então, que isso pelo menos sirva para acordar, inclusive, todas as práticas que nós temos até agora, dentro, inclusive, das empresas públicas, né? Que elas possam ser mais efetivas, ok? Grande abraço. E